Olá pessoal, bom dia. Aqui é o André da Lagro Drones e hoje a gente está aqui para gravar um capítulo de histórias de sucesso com a tecnologia de drones de aplicação, de pulverização. Tá? Hoje a gente convidou nosso amigo Maurício Stabile. Maurício, obrigado de estar com a gente, poder contar um pouco da história do Maurício, da Agrícola Stabile e de como os drones de pulverização têm feito a diferença nas operações, nos tratos culturais, tanto em cana quanto em soja. A Agrícola Stabile, aqui de Pederneiras, ela é uma agrícola que trabalha já a longa data com cana-de-açúcar e também trabalha com soja, na rotação de cultura. Então o Maurício vai contar um pouquinho para nós dessa história e ao longo do tempo como o drone entrou dentro desse cenário agrícola, né? Maurício, conta para nós um pouquinho, primeiro quem é o Maurício, né? E também a Agrícola Stabile no total aí, tamanho de área, tempo de história, um pouquinho desse contexto. Meu nome é José Maurício Stabile, eu estou aqui na Agrícola Stabile desde criança, eu trabalho aqui, né? Teve um momento que eu fiz um outro tipo de trabalho autônomo, acabei voltando para cá, o meu pai é sócio, falecido já, mas é sócio da Agrícola Stabile, hoje é a minha mãe, né? Então a história é assim, quando surgiu o drone, acontece um pouquinho daquela desconfiança, né, da tecnologia, porém a gente viu que o mercado foi crescendo e por que não fazer? E a gente iniciou já com o T40 na época, o gerador era gasolina. De início, iniciamos com um gerador a gasolina e começamos a trabalhar porque o Niport é uma tecnologia boa, só que pisoteava um pouco a cultura. E a gente queria ter um equipamento com menos custo, né? Um investimento menor e que tivesse mais qualidade nas aplicações. Então aí veio um T40, depois em seguida a gente já adquiriu outro T40 e a tecnologia foi evoluindo, a gente acabou passando para o T50, hoje a gente está com os dois T40 já foi embora, a gente está com o T50 e um T100 e em breve a gente vai estar com outro T100 também aí, trabalhando, e a tecnologia para mim não tem nem o que discutir, a gente trabalha, se vê uma situação que nem hoje, o quanto que choveu, está tudo encharcado e a gente consegue trabalhar com o drone. Abriu o sol, secou a folha, estou aplicando. Sim. E também não temos dificuldade. O tempo já vai fechar, não dá para aplicar mais. Recolhe o drone, guarda, temos o caminhão, coloca lá dentro, já era. Vai embora e vida que segue. E assim para retornar da mesma maneira. Então, gostamos muito, acho que é um caminho sem volta do drone. Esse ano a gente conseguiu fazer 100% da nossa área de soja com o drone também. Eliminamos esse pisoteio e está fazendo as aplicações com tratorizada. O resultado vai ser infinitamente melhor. E as aplicações ficaram boas. Acredito que o sucesso é garantido. E na cana também, era um serviço que a gente fazia terceirizado, como hoje a gente está fazendo maturador. Teria que terceirizar esse serviço, alugar avião, e avião não tem para todo mundo. Então a gente perdia o time da aplicação porque o avião estava em outra demanda. Quando chegava para a gente já estava um pouco atrasado e agora a gente consegue fazer no momento certo. E eu acho que é o ideal para a gente. E a Agrícola Stabile está muito satisfeita com o projeto do drone. Foi realmente uma tecnologia que chegou para ficar. Bacana. E a soja, quantos hectares vocês plantaram esse ano, Maurício? A soja a gente diminuiu um pouco a área esse ano porque a gente aumentou a plantadeira. A gente trabalhava com 2 plantadeiras de cana, a gente colocou 3 esse ano, então ia aproximar da soja e ia ficar sem área. Então, para não atropelar, a gente reduziu um pouquinho, mas está com 800 hectares de soja esse ano. Sim, bem bacana. E aí todas as aplicações, fungicida, inseticida, todo o trato da soja feito com o drone. Exatamente. E aí uma economia de amassamento, né? Então, eu estou contando essa parte, não é só contando a parte de amassamento. Como a gente é rotação de cultura, é diferente de uma pessoa que tem uma lavoura de plantio direto. Sim.
Então, nós não conseguimos entrar com o Uniporte na nossa lavoura, porque a gente trabalha com grade pesado para fazer preparo de solo, o solo encharcado e a terra ficando mole, como que você entra com um tratorizado? Você não entra. Se não tivéssemos o drone, a nossa soja teríamos que alugar drone para fazer, o avião para fazer, e não é toda a área que você consegue voar com o avião, e o drone a gente tem mais essa facilidade. Então, foram 4 entradas de aplicação na soja. Sim. Lembrando, né, pessoal, que aqui na Agrícola Stabile é feito a soja na rotação da cultura de cana, né? O foco principal é a cana. Então, o preparo de solo é um preparo de solo um pouco mais pesado, robusto, para que dê condição para o próximo ciclo da cana. Então, a questão do timing é muito importante. E aqui a Agrícola Stabile tem um solo mais estruturado também em algumas áreas, e essa reentrada realmente é um problema, dificulta. Você não consegue cumprir com os tratos, com os defensivos de soja, sem a utilização hoje do drone. Logicamente, com os aviões, isso sim era possível, mas é uma operação muito mais custosa em termos operacionais, né? De infraestrutura, pista de decolagem, disponibilidade dos aviões, né? Que a gente sabe que não tem avião para todo mundo, como o Maurício mesmo já citou, e também a questão das bordaduras, e era um pouco dificultoso isso, e aí o drone com certeza veio para ficar nessa operação. A questão do avião, todo mundo quer nessa época e não tem. Então você tem o drone. E tem a questão do voice dele também, né? Ele vai me levar esse produto lá no bacheiro da soja, né? Vai performar melhor. Então é uma tecnologia que pra gente veio só para agregar. Esse ano foi um ano que choveu, pra gente tá chovendo acima da média, nesse período, né? E jamais teríamos condições de fazer a nossa soja tratorizada, não teria como mesmo. Isso daí seria impossível você entrar com um trator ali com uma cauda no tanque dele, ele vai andar 5 metros e vai ficar ali. Vai ficar. E ainda, se melhorou um pouquinho a condição, dá para entrar, ele escorrega, ele vai, aquele aumenta o amassamento dele, que é aquele espaçamento do pisoteio, ele começa a fugir um pouco do rastro dele, aumenta o pisoteio e o prejuízo só vai crescendo. Sim. E tendo em vista também o custo de um equipamento desse comparado com um tratorizado. Sim. Bem menor, o custo de investimento bem menor, né? Você vê, a gente está aí com esse drone, ele chegou em novembro, ele já acabei de verificar agora, está com mais de 4.000 hectares voado, a gente voa só nas condições melhores, ele poderia ter feito muito mais. O que muda? A questão de vento, você está aí com 10, 12 por hora, com o trator ainda você consegue aplicar, com o drone a gente já segura, trabalha com 8, com 7, a questão da deriva, né? Mas a hora que ele sai para fazer o serviço, a área fecha rapidinho, já muda para a próxima e assim vai. E realmente o equipamento de drone chegou para ficar. Com certeza, é o que a gente tem visto também na boa parte dos nossos clientes. A Alagro Drones atende hoje vários produtores rurais, grandes companhias e também prestadores de serviço. E a gente acaba vendo isso no dia a dia dos nossos clientes, né? A Agrícola Stabile é um dos precursores aqui na região, utilizando a tecnologia do drone, né? Então, eles têm muita experiência, muita bagagem. A gente sempre conversa muito com eles porque a experiência do dia a dia do campo realmente é a que importa, né? E poder contar com essa experiência é muito bacana para a gente. E outro detalhe importante, que lá no começo existia muito paradigma, né? De agronomicamente a gente vai atender, agronomicamente a gente vai conseguir chegar no alvo que eu preciso, defender a minha lavoura com ataque de insetos, fungos, pragas em geral. Então hoje a gente vê que sim, né? Maurício até citou a questão do down wash, né? Da força da pressão que o drone faz para que faça esse vórtex e entra e defenda muito, principalmente em soja, a planta no bacheiro. Isso tem sido uma grande vantagem, da qual a gente não conseguia com o autopropelido. Apesar da gente usar uma carga muito maior, uma cauda de 150 a 200 litros por hectare, e no drone hoje você está trabalhando com 15, 20? Trabalho com 20. Com 20 litros por hectare? Não, especificamente na soja, 25. Na 25. Cana eu trabalho com 20. Sim. Essa é outra vantagem também dos drones maiores hoje atuais, né?
permitiu que a gente aumentasse um pouco o volume da cauda. A Né? opção do T100 foi por causa de aumentar um pouco mais de água na cauda, eu acho que fica melhor. Então o drone hoje ele entrega essa qualidade agronômica que a gente precisa e sendo eficiente, trazendo economia, rendimento operacional, a retomada acho que é o grande ponto, né? Conseguir voltar para a lavoura assim que para a chuva e seca as folhas é um diferencial gigantesco, principalmente na cultura da soja. Mudando um pouco de assunto, Maurício, quando a gente fala de cana, hoje você usa na cana, você usa o drone para quais aplicações? O drone na cana, agora a gente está melhorando um pouco, está sistematizando, está passando por cima do cordão de nível, está alinhando tudo por conta da linha localizada, tirar esse pisoteio. Então, mas na época que a gente trabalhava tratorizado, tinha manobra no meio da lavoura e pisoteava muito, bordadora também, recolhe barra e abre barra e recolhe barra, atrasava demais a operação. Então a gente usa para pegar algumas cordas de viola, mamona, em algumas áreas que acabam escapando por conta de chover bastante e o herbicida não consegue fechar no limpo e a gente terceirizava esse serviço. A gente trabalha com drone há uns 7 anos, mas era terceirizado. De nós mesmos é o 4º ano isso daqui. Então tem hora que a gente faz a área total, tem hora que faz uma captaçãozinha, se for outra coisa, a gente faz o nutricional, a gente faz o inseticida, a gente faz um maturador. Então são várias entradas. E a questão é a seguinte, você não perde o timing. Uma questão, voltando para a soja, você tem que fazer uma entrada a cada 15 dias, 17, 18 dias, no máximo. Você não perde o timing, você consegue fazer. Enquanto quando era tratorizado, às vezes tinha soja que ficava 25 dias sem a gente poder entrar. Não conseguia. É ficar assistindo da janela, né? Não tem que fazer. Sentar e chorar. Mas é outra vantagem também do drone, né? Falando agora da cana-de-açúcar, essa questão da catação. Eu venho da cana também, 16 anos trabalhando em usina. E, cara, quantos problemas a gente tinha de manchas de corda de viola, mucuna, que a gente não conseguia combater. E acabava acontecendo até incêndios de colhedoras. Exatamente. Porque pega no pirulito ali, corda de viola, para quem não conhece um pouco dessa praga, dessa planta daninha que tanto nos atrapalha no canavial, né? Ela enrolava nos pirulitos da colhedora e chegava a casos extremos de incêndio. Mas no operacional, toda vez que uma corda enrola no pirulito, enrola no industrial da máquina, você tem que ir lá cortar, tirar, uma parada de máquina gigantesca para você poder tirar essa planta que tanto nos atrapalha. Sem falar da questão agronômica também, que ela abafa a cana, reduz o stand do canavial, aquela mancha onde está ela que predomina. Então, com a vinda do drone, a gente poder mapear isso, ir lá e dessecar antes da colheita, combatendo a praga, combatendo essa planta daninha tão ruim para o nosso segmento cana-de-açúcar e também trazendo uma qualidade de colheita operacionalmente muito boa, né? Exatamente. Essa preocupação a gente não tem mais. Eu estou lá com uma situação dessa para mim fazer a aplicação e eu estou socorrendo uma outra parte. Passou 15 dias, 20 dias, eu consigo lá ainda fazer, enquanto que o tratorizado da cana já, o porte dela já, o dossial subiu, se eu for entrar com o trator lá, vou macetar, vou quebrar a ponta e com o drone eu consigo socorrer a tempo. Então, para a gente melhorou muito isso, eu comentei até sobre isso ontem, a questão de corda, de incendiar a máquina é um problema, então a gente está conseguindo eliminar isso aí e isso é muito importante. Então essa operação é uma operação que a gente não conseguia fazer na cana antes dos drones, né? Como o Maurício acabou de citar, a cana cresceu, o autopropelido aí, os maiores tem o quê? 1,80 de vão livre, né? Os maiores, não muito além disso. Mas você quebra a ponta da cana, pisoteia, anda fora da linha, enfim, não é uma operação que dá para fazer sem a utilização do drone. E hoje você mapeia com um drone pequeno, volta lá com o drone grande, ou mesmo mapeando com o drone grande, vai lá e é assertivo e desseca isso, né? Um produto seletivo, folha larga, desseca, chegou na colheita, tá já eliminado essa praga. Um outro ponto da cana que eu acho que é muita vantagem e vai abrir muita porta é a questão do maturador, né? O maturador que a gente sempre fez de avião, muito bom, mas a gente faz grandes áreas. E aí acaba perdendo um pouco do time na hora da colheita, né? Porque você tem que aplicar grandes áreas por voo para render a operação e na hora da colheita você acabou entrando um pouco antes do ponto de ação dele ou um pouco depois. E com o drone dá para você seguir um planejamento de colheita
pouco melhor, 30 hectares aqui, 50 ali, respeitar a variedade, e acho que isso também é um grande ponto, né? Então a gente começou com o maturador no drone, mais assim, expandir a área de aplicação, foi o ano de 2025. 2026, esse ano a gente provavelmente vai maturar muita cana e enriquecer a nossa matéria-prima. A gente já viu no fechamento do ano passado que a gente ficou assim, muito mais confortável nessa questão, agregou para a gente e tudo que a gente puder fazer de maturador a gente vai fazer porque vai entregar resultado. Com certeza. Maturador é uma baita manobra agronômica para a cana, concentrar esse açúcar que é o importante, né? Que é a forma de remunerar na cana-de-açúcar, é o açúcar total recuperado. E poder trazer isso como uma aplicação mais assertiva como é com o drone e custo operacional, tudo aquilo que a gente já falou sobre as dificuldades do avião, né? Também reflete para o maturador. O maturador entra também justo na mesma época da soja, então acaba não tendo avião para todo mundo e realmente vai nos ajudar muito essa operação de maturador com drone. Nessa questão do drone nos deixa muito confortável porque nós temos uma equipe de 2 pilotos e mais o menino que ajuda a fazer o abastecimento e trocar bateria. E a gente temos a equipe que voa de manhã à tarde e à noite, 24 horas. Então ficou confortável demais. Sim. Você aproveita as melhores condições climáticas para fazer, escolhe o melhor momento, não tem necessidade de apavorar o serviço, não atropela nada. E a gente só não está voando no final de semana, no domingo, né? Sim, por causa da folga da equipe. A gente não está com as nossas operações atrasadas, então esse ano aqui assim a gente viu que não dá para ficar sem drone. Com certeza. A Agrícola Stable não tem como mais. Não tem como, já faz parte da operação. E Maurício, mais um ponto, né? A tecnologia veio avançando. Vocês tiveram o T40, T50 e agora T100. Então vocês estão acompanhando a tecnologia. Fala para mim, qual foi o sentimento a partir do momento que vocês embarcaram num T100, que a gente sabe que tem bastante diferença com relação às linhas anteriores, principalmente na questão de rendimento operacional, os equipamentos de defesa, anti-colisão, acompanhamento do terreno. O que você sentiu com esse novo drone, com esse T100? Não é difícil de falar. É muita tecnologia embarcada nele. Sim. Completamente diferente do T40, mas o T100, questão de obstáculo, questão de velocidade, questão de rendimento, é fantástico. É fantástico. É uma máquina que... virou o jogo, né? Para superar ela, eu acho que a empresa vai acabar logo fazendo um drone melhor, mas satisfaz. Atende a nossa necessidade sobrando. Com certeza. E um outro detalhe que eu acabei esquecendo aqui, você falou sobre os turnos, né? A qualidade também, a confiabilidade que as máquinas dão hoje para aplicar no turno, né? No turno da noite, aí a gente consegue aplicar com muita tranquilidade. Então, com o drone sim. Antes era aquela dificuldade, trator de barra. Tínhamos também muito problema de quebrar barra. Sim. Muita oficina, muito gasto, manutenção alta. Outro detalhe, eu tinha que vir com prancha, recolher esse trator, levar para a oficina. Não vai trabalhar, choveu, eu preciso guardar isso daí. Tem que arrumar uma propriedade para ir lá guardar esse trator. E o drone não, a gente dobra os braços dele aí, bota dentro do caminhão e tchau, já era. Isso é fantástico, né? A gente poder trabalhar em condições climáticas ideais, aproveitar 24 horas do dia, aplicar na hora certa, né? E esse detalhe que o Maurício falou, né? Porque a hora que a gente olha drone autopropelido, lembrando que nós não estamos aqui para falar o que é melhor, o que é pior, se drone substitui ou não é esse o intuito. Mas olhando aqui dentro da realidade operacional do produtor no campo, né? A Agrícola Stable tem uma estrutura maravilhosa para drones, tá? Eles têm um caminhão que está aqui em operação, com tudo que eles precisam dentro desse caminhão. É uma estrutura muito confortável para ele operar. Hoje operando aqui com 2 drones, né? Um T50, um T100 simultaneamente. Mas é isso, né? A operação se resume nesse caminhão com a equipe de 3 profissionais. Quanto num autopropelido, num pulverizador de arrasto, em qualquer outra aplicação, para transportar de uma propriedade a outra, é batedor ou prancha, a infraestrutura para atender
essa demanda ela é muito maior, né? No drone é uma infraestrutura menor, tanto física quanto financeiramente. Então realmente ela traz muito mais resultado, né? Aqui está trabalhando com os geradores a diesel dentro do caminhão, já tudo dentro da mesma estrutura, misturadores, o abastecimento bem prático para o time deles. Então eles ajustaram a estrutura para a realidade deles, que isso também é muito importante. Tem que fazer a estrutura da forma que te atende e faz acontecer no dia a dia, né? E poder também operar como eles operam de cima do caminhão, que dá uma altura muito confortável para os operadores ter essa visibilidade, essa gestão das aeronaves. Então é uma estrutura fantástica e comparando com a pulverização tradicional, né, muito mais otimizada. Então ela traz muito mais facilidade para o dia a dia, agilidade e robustez, né? Puta, Maurício, que bacana. Obrigado de contar a sua história, a história da Agrícola Stabile, essa evolução, né? Você sabe que a Alagro, tanto a Alagro Drones quanto a Alagro Tecnologia Agrícola, tá para ajudar vocês, né? No dia a dia, no campo, nas dificuldades principalmente, né? Que é o momento que a gente mais precisa. Operação agrícola não é brincadeira, é assunto sério. A disponibilidade da máquina, da ferramenta, ela faz com que você garanta a sua produção, né, no campo. Então é isso, a Alagro está junto com vocês. Se você quiser comentar um pouco do que a gente está junto e faz com vocês também, eu agradeço. Grandes parceiros vocês são, né? Não só na questão do drone, sim, na outra parte da automatização, na frente de vocês. A gente comentou muito do tratorizado e do drone. Tem um nicho para tratorizado, áreas grandes. Sim. Eu creio que até mais para a gente que vem aqui, aplica 50 hectares, tem que mudar. Vou numa outra área para aplicar 30, tem que mudar. Vou lá, faço 100, tem que mudar. Então essa questão em relação ao drone ficou muito melhor. E a gente tem esse grande parceiro aí, que é a Alagro, né, nos apoiando. Qualquer problema que a gente tem, o equipamento chega lá, já de pronto eles nos atendem e já retoma a aplicação o mais breve possível. E prova disso que a gente não estamos com as nossas aplicações atrasadas por conta disso. De alguma manutençãozinha que acaba acontecendo, corriqueira. A gente é muito bem atendido e estou muito satisfeito com o serviço de vocês. Maurício, obrigado mais uma vez Valeu. por contar a sua história, parabéns pela história de vocês, parabéns para a Agrícola Stabile, são precursores em tecnologia, não só em drone, né? Então a Agrícola Stabile sempre está na vanguarda da tecnologia e entendendo que tecnologia é o que faz o resultado de produção deles no campo e que traz o melhor desempenho. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, muito obrigado. Estamos aqui contando histórias, entendendo o dia a dia do nosso cliente no campo e o que a Alagro Tecnologia Agrícola e a Alagro Drones podem agregar na vida do nosso cliente. Muito obrigado, valeu!